O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu de um filho na velhice. Isto já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Euritíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita, queridos internautas que nos acompanham pela rede de comunicações Santa Rita de Cássia e também os ouvintes da Web Rádio Ativa Comunicações. Hoje a liturgia nos traz na primeira leitura do livro de Samuel, onde o rei Davi, um rei muito respeitado pelo seu exército, pela unção que recebera do Senhor, e ele tem a sua casa com sua família, os seus aposentos, podemos assim dizer. E Davi diz a Natã, o profeta: Vê, eu resido num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. E a leitura vai dizer que depois, pela boca do profeta, Deus envia um recado a Davi, para lhe perguntar se era ele que tinha ganhado as batalhas, se era ele que tinha construído tudo, principalmente a sua fama. Porque Deus está a dizer que ele não tinha o templo, que ele não tinha a casa. E aqui eu lembro de uma passagem bíblica que diz, o zelo pela casa do Senhor me consome. Quando a gente quer saber como a comunidade trata as coisas de Deus, nós temos que olhar como é o templo onde ela frequenta. Se ela ajuda a construir, se ela ajuda a zelar, se ela ajuda a conservar, a manter em condições. Então, esta cobrança está sendo feita aqui. E nós sabemos que, infelizmente, em muitas comunidades, sequer a casa do Senhor existe, para que ali possa ter o local da oração, para que ali possa ter o Santíssimo. Não tem.
E as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso. E às vezes quando tem, as pessoas não cobram, as pessoas não buscam, as pessoas não ajudam. Principalmente nesses tempos em que nós estamos aí vivendo a pandemia, que nós precisamos da oração, que nós precisamos buscar mais Deus, e muitos sequer têm. Às vezes a gente fica olhando, nós estamos num lugar privilegiado, porque uma cidade do porte da nossa possui 5 paróquias, e de modo especial a nossa paróquia com 8 comunidades, e praticamente cada bairro tem uma capela, tem aliás uma igreja, para que ali possa se celebrar. Quando a gente vê, quando a gente vai, não precisa ir para o Amazonas não, às vezes você vai para alguma cidade um pouco maior, você vê lá a paróquia, só tem uma igreja que é a matriz, e tem tanto bairro que está lá 70, 80, 90 mil habitantes, uma paróquia só. Como é que esse povo fala que frequenta a igreja? Não vai. Depois São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer do projeto da salvação, que às vezes é um mistério para nós, mas em Jesus ele é revelado para nós. Esse projeto que é o plano oferecido para todos os homens, ele sempre existiu. Ele não foi algo acidental, não foi algo passageiro. Deus sempre esteve e sempre estará conosco. Nós precisamos ter essa certeza, Deus não nos abandona. E não existe no universo nenhum projeto que seja igual de Deus, que prevê a plena felicidade e a salvação para todos aqueles que aceitarem Jesus como Senhor de suas vidas. Quando o Evangelho diz assim, que Ele será grande, que Ele será chamado Filho do Altíssimo, e que Deus lhe dará o seu trono, Ele reinará até o fim. A encarnação é uma obra de Deus, mas ela não acontece sem a colaboração do ser humano. Aqui hoje nós vimos a colaboração de uma menina, a colaboração da Virgem Maria, para que assim a encarnação pudesse acontecer. Ela era judia, mas uma crente fervorosa, que estava a esperar a realização da promessa. Mas os teólogos dizem que, e nós também acreditamos, que jamais talvez tenha passado pela cabeça de Maria, que ela era a escolhida do Senhor. Ela foi apresentada no templo por Ana, e Joaquim. Ela frequentava o templo, era uma menina de oração, era uma pessoa ali de Deus, preservada da mancha do pecado, mas ela não tinha noção de que ela era a escolhida. E Deus sempre escolhe homens e mulheres, como Ele escolheu Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Mas desta vez, Deus surpreendeu, porque Deus escolheu uma mulher. E é os planos de Deus que a mente humana não entende. Nós podemos fazer conjecturas, podemos estudar a respeito do que aconteceu, porque a mulher naquela época, como a gente sempre frisa, ela era muito menosprezada. E Deus então vai exaltar a figura feminina. Outros detalhes chamam a atenção. Por exemplo, quando nós vemos também que nessa época, nós lemos esse evangelho na quinta-feira, das mulheres que constam da genealogia de Jesus. De outras mulheres estéreis, que Deus vai intervir, como por exemplo Sara, de onde nasce Isaac, como por exemplo a mãe de Sansão, como por exemplo Ana, a mãe de Samuel, como por exemplo Isabel, que o Evangelho cita hoje, a mãe de João. E aí, em contraste a todas essas mulheres, nós temos a figura de Maria Santíssima, muito fértil, com toda a fertilidade, ao contrário da esterilidade, a fertilidade para gerar o Filho de Deus em seu ventre. A história de Maria mostra como é possível Jesus nascer no mundo, através de um sim que ela deu. E se nós também soubermos
dar o sim no dia a dia, nós podemos dizer que Jesus vai nascer em nossos corações todos os dias. Não se preocupe que de repente você pode dizer: mas eu não sou preparado, eu não entendo, eu não sou estudado. Olha para Maria Santíssima. Não consta que ela fosse uma intelectual, não consta que Maria Santíssima fizesse curso de teologia, até porque pela idade não faria, e muito menos sendo mulher ia ser aceita. Não consta que ela fosse doutora de alguma coisa, mas ela se dispôs a cooperar, porque ela sabia que tudo iria ser feito por Deus e não pelo seu esforço humano. Muitas coisas na nossa vida não acontecem porque a gente desiste, imaginando que seríamos nós a fazer com a nossa força, com o nosso esforço. Não, é Deus quem faz acontecer. E nós precisamos entender isso. Nos meios policiais, para identificar alguém, apesar de toda a tecnologia, o nome da mãe sempre tem grande importância. Aliás, todos nós sabemos que antes do exame, conhecido muito hoje, de DNA, os outros podiam duvidar de quem era o pai de uma criança. Não sabe quem é o pai. Mas da maternidade não tinha como duvidar. Porque a maternidade, a mãe, é aquela cujo ventre gerou. A mãe é aquela que deu à luz. Então não tinha como negar. Então aqui nesse episódio, quando nós vemos a concepção de Jesus no ventre da Virgem Maria, que é anunciado pelo anjo, então não dá para ter dúvida que Maria Santíssima é a mãe do Senhor. E ela recebe basicamente uma ordem para que o menino seja chamado Jesus. O anjo diz para ela, o arcanjo Gabriel diz, a qual dará o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nós sabemos, a gente fala Jesus Cristo. Muita gente pensa que Cristo é sobrenome. Não. Naquela época as pessoas não tinham sobrenome, as pessoas só tinham um nome. Então é Jesus o nome. Cristo significa ungido. Então, Jesus o ungido, por exemplo, Jesus Cristo. Mas o nome dele era Jesus. Aquele nome que está acima de todo nome, que vem para iluminar, que vem para alimentar os nossos corações, para ser remédio para as nossas dores, para ser força nas nossas tentações. Quantas coisas nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. Quantas coisas o inimigo coloca na nossa frente, coloca no nosso caminho, que muitos às vezes tremem e fogem. E o apóstolo Paulo fala que a este nome de Jesus, até nos infernos, os joelhos se dobram. Está lá na carta aos Filipenses. Até nos infernos, os joelhos se dobram. Que nós possamos, ao olhar para esse evangelho, que encerra o 4º domingo do Advento, e já entramos aí nas praticamente vésperas da noite do Natal, para celebrar então essa grande festa. Lembrar então desta figura que contribuiu com o seu sim para o projeto de salvação. E que nós possamos continuar com o nosso sim a colaborar com o projeto de salvação, anunciando Jesus Cristo com a nossa vida, com a nossa boca e com o nosso testemunho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre Ele seja louvado.